aluno e aluna de Psicologia da Religião. Na unidade 7, na unidade de hoje, nós vamos estudar a relação entre religião e saúde mental. Esse tema é um tema bastante atual. No entanto, desde o início das religiões, essa relação já é estabelecida. Quando pensamos em religião, pensamos nesse elemento que une sagrado e humano, que une força espiritual e desejo humano, que liga humano e divino. E quando a gente pensa na questão da saúde, nós muitas vezes ponderamos que a religião deveria promover ou deveria contribuir para a saúde da pessoa. Que saúde? Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Existem alguns teóricos que vão falar que esse contato com o sobrenatural deveria proporcionar saúde. E há pessoas que, baseadas nessa premissa, acreditam que a doença não faria parte da vida delas. E muitas vezes as igrejas se colocam como esse lugar onde a doença não impera, onde a doença não pode penetrar. O fiel, ele muitas vezes se aproxima da igreja como um cliente ou como um consumidor, à espera de bens e serviços. E muitas vezes esses bens e serviços dizem respeito à cura física. Existem uma série de teóricos que vão sustentar essa premissa, ou essa justificativa de que saúde e doença caminham juntas. Existem teóricos que vão dizer que, como a religião lida com magia ou com pensamento mágico, a crença está presente. E se há o pensamento mágico e há a crença, por que não haveria a cura? Tem um outro teórico que vai dizer que a capacidade da igreja de proporcionar saúde está relacionada aos rituais que essa igreja adota. Tem outros teóricos que vão dizer que a cura ela não é proporcionada por Deus, ela é proporcionada pela própria pessoa num ato de fé. E aí vale a pena nós ponderarmos, né? Até que ponto essa premissa de que a religião promove saúde, ela é uma premissa verdadeira. O que nós sabemos é que uma religiosidade saudável, ela proporciona um espírito alegre, um espírito otimista, ela permite a comunhão, ela permite a confissão, a reparação, a elaboração dos conflitos interiores. E isso é muito bom. Porque quantas pessoas que chegam para as igrejas carregadas de mágoas, de dores emocionais, de sentimentos como a raiva, como a tristeza, e encontram nesse ambiente igreja um ambiente que favorece não só a confissão, não só o perdão, mas um ambiente que a insere, um ambiente que a envolve, um ambiente que a acolhe. E se pensarmos a relação entre doença e igreja, como essa relação se estabelece? Há um tempo atrás se acreditava que a doença ela tinha algumas premissas. É como se a doença fosse uma punição de Deus. Eu errei, eu vou ser punido. E eu vou ser punido como? No meu corpo. Meu corpo vai adoecer. Uma outra justificativa para a doença seria a submissão aos poderes da carne. A pessoa se tornou muito vulnerável porque, em vez de atentar para as coisas de Deus, ela passou a atentar para as coisas da sua própria carne, para os seus desejos pecaminosos. Tem pessoas que vão mencionar que a doença seria uma investida ou uma intervenção diabólica. Então, só adoece aquele que foi tocado pelo diabo. E tem ainda uma outra hipótese de que é fundamental você descobrir qual é a sua culpa ou qual é o seu erro para que você não adoeça.
porque a doença e a culpa caminham juntas. Então, quando a gente vai pensar na relação entre saúde e doença, e na própria questão da cura, os rituais de cura, eles são marcados por palavras autoritativas, eles acontecem num contexto de igreja, existem elementos que podem contribuir para essa cura, e muitas vezes o conhecimento espiritual do líder que orienta esse processo de cura, ele é mais autoritativo, ou ele tem um poder maior, ou ele tem um valor maior do que o valor da palavra do médico ou o valor da palavra dos exames, por exemplo. E aí a gente pode perceber que resgatar a esperança talvez seja um dos benefícios da religião. Mas e se falarmos de malefícios da religião? O que a religião poderia trazer de ruim? Existem teóricos que vão dizer que a religião ela vai gerar níveis patológicos de culpa, porque ela vai impingir culpas desnecessárias sobre as pessoas. Um outro argumento contrário à religião seria que a religião reprime os sentimentos negativos. E esses sentimentos precisam expressar de alguma forma. A gente não está sempre feliz, alegre, sorridente, achando a vida linda. Tem momentos em que nós estamos com raiva, com mágoa, tem momentos em que somos marcados pela tristeza, em que cultivamos a ira, por exemplo, né? E esses sentimentos estariam abolidos na religião. Um outro argumento contrário é de que a religião criaria uma paranoia de que o tempo inteiro eu preciso estar alerta contra as forças do mal. Então há pessoas que, em vez de ficarem atentas no presente, ficam o tempo inteiro procurando uma fonte maligna para a sua doença, né? E existem argumentos contrários que vão falar que a religião favorece a dependência, o conformismo, a sugestionabilidade. Independentemente disso, existem vários estudos que vão mostrar que os aspectos positivos da religião são muito maiores do que os negativos. Por quê? Porque a religião reduz a ansiedade existencial, ela oferece sentido, ela oferece esperança, ela fornece soluções para uma série de conflitos que as pessoas têm, ela promove essa união entre pessoas, ela permite a catarse, ela traz uma compreensão de identidade, traz esse apoio, traz a perspectiva de paz interior. E se pensarmos a relação entre religião e personalidade, nós vamos perceber que a personalidade saudável, ela vai encontrar na religião possibilidades para se tornar ainda mais saudável. E uma personalidade doentia pode contribuir para que a pessoa busque religiões que também a adoeçam, marcadas principalmente pela acusação, por uma culpa desmedida, por um excesso de rigor, o que acaba contribuindo para um adoecimento psíquico, se a gente pudesse pensar assim. Existem vários e vários textos que vão falar sobre essa relação entre saúde mental e religião. Vale a pena lê-los. Existem teóricos brasileiros, psiquiatras, sociólogos, que vão apontar os benefícios que a religião oferece a quem dela participa. Vale a pena assistir esses vídeos, vale a pena ler os textos que estão postados na unidade. Com certeza, eles vão enriquecer seu conhecimento sobre essa relação, muitas vezes complicada e bastante questionada. Um abraço, até a próxima unidade.